Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia ao nosso querido doutor Sérgio, do Ministério Público de Contas, conselheiro Valmir, conselheiro Ribamar, conselheira Jesus, doutor Luciano, a todos que também estão aqui no plenário dessa casa, cumprimentando também a doutora Samara, seja bem-vinda, e também dando um bom dia a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Havendo quórum regimental e estando presente nosso representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão plenária de número 1624. Minha autodescrição: sou mulher, cor clara, 1,54 m, muito alta, cabelo escuro e trajo uma beca cor preta. Deixo de submeter a ata aprovação deste colegiado, tendo em vista o que estabelece o artigo 70 do Regimento Interno da Casa, que tirou a obrigação do registro em ata das sessões. Não há pedido de vista. Inicio, então, os processos, passando ao item 1 da pauta, processo 145.774, de relatoria do nosso ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos e a todas. Vamos, então, este é o processo número 1 da pauta, é o 145.774, que passarei a relatá-lo. Trata-se de denúncia encaminhada pela ouvidoria deste Tribunal de Contas sobre possíveis irregularidades cometidas pelo servidor Ítalo Maia Vieira, CPF número 811-634-012, dígito 34, em razão da acumulação de 3 cargos de médico, sendo 2 do Estado do Acre e 1 do Estado de Rondônia. A 5ª COSEC, responsável pela instrução do feito, emitiu o relatório conclusivo de folhas 32/35, dando conta do apurado. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, digo, de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 40/41. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, excelência. Com a palavra, o Parquê de Contas. Obrigado, senhora presidente. Meu cordial bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui na sessão de hoje. Trata-se de processo aberto em razão da comunicação interna número 217/2022 da ouvidoria, com vistas a apurar denúncia de possível irregularidade de acúmulo de cargos públicos referente ao servidor Ítalo Maia Vieira. Consta no comunicado interno número 105/2022, de 12 de dezembro daquele mesmo ano, que, em consulta ao sistema SICAP e ao portal da transparência do Estado do Acre, constatou-se que o servidor Ítalo Maia Vieira possui um vínculo de 40 horas semanais no cargo de perito médico-legista, lotado na Secretaria de Estado da Polícia Civil do Acre, um vínculo de 30 horas semanais no cargo de médico, lotado na Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Acre. Ademais, em consulta ao portal da transparência do Estado de Rondônia, verificou-se que o referido servidor também possui um vínculo de 40 horas semanais no cargo de médico, lotado no Hospital Regional de Extrema, vinculado à Secretaria de Saúde de Rondônia, totalizando 110 horas semanais, a somatória dos 3 cargos públicos. Por conseguinte, de ordem do conselheiro relator, foi determinada a notificação do gestor responsável pela Secretaria de Saúde do Estado do Acre para imediata instauração de processo administrativo, com fundamento no artigo 194 da Lei Complementar Estadual número 39/93. O relatório conclusivo de análise técnica, em sede de admissibilidade, manifestou-se pelo não conhecimento da denúncia, haja vista o descumprimento do artigo 143, inciso 1 e parágrafo 2º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. No mérito, considerando a constatação de que o vínculo com a Secretaria de Saúde de Rondônia foi encerrado em 31 de outubro de 2023, concluiu pela perda superveniente do objeto apurado, tendo em vista que a acumulação de 2 cargos vinculados ao governo do Estado do Acre
está em consonância com o artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 18 de fevereiro de 2025. Do exame do feito, verifica-se que a denúncia trata de matéria de competência desse tribunal, tendo sido protocolada via ouvidoria, sem identificação do denunciante, o que encontra amparo legal no artigo 9º da Resolução 68, de 2 de dezembro de 2010, e no artigo 6º da Instrução Normativa número 13, de 1º de dezembro de 2016, devendo ser conhecida. Quanto ao mérito, consta dos autos que o vínculo com a Secretaria de Saúde de Rondônia foi encerrado em 31 de outubro de 2023, ensejando a perda superveniente do objeto da denúncia, haja vista que a acumulação de 2 cargos junto ao governo do Estado do Acre está em consonância com o artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da denúncia e, considerando que a acumulação de cargos anteriormente questionado deixou de existir, configurando assim a perda superveniente do objeto apurado, manifesta-se pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Muito obrigado, senhora presidente. E assim, eu transcrevo, adoto, incorporo na íntegra ao meu voto a manifestação do Ministério Público. É assim que voto, senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, pelo arquivamento dos autos. Pois não, Excelência. Em votação, conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. E eu também acompanho o conselheiro relator para efeito de quórum, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra agora com o processo 147-160. Muito obrigado, senhora presidente. Este é o processo número 2 da pauta. Vamos ao relatório. Trata-se de inspeção para acompanhar a execução do contrato número 19/2024, firmado entre a Secretaria de Estado de Obras, CEOP, e a empresa Antunes Engenharia Limitada, cujo objeto era a execução dos serviços de urbanização e macrodrenagem mesmo, da bacia do Igarapé Fundo, no município de Rio Branco. A primeira Coesex, responsável pela instrução do feito, emitiu os relatórios técnicos de folhas 3208/3211 e 3227/3230, dando conta do apurado. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 3235/3236. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra o Parquet de Contas. Obrigado, senhor presidente. A presente inspeção foi instaurada por solicitação da primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo, com base no crescimento dos gastos da Secretaria Estadual de Obras Públicas no primeiro quadrimestre de 2024, tendo por objeto acompanhar a execução dos serviços de urbanização e macrodrenagem da bacia do Igarapé Fundo, contratados com a empresa Antunes Engenharia Limitada, por um valor de pouco mais de R$ 3 milhões. Durante a instrução, a auditoria constatou que o contrato foi formalizado em 6 de maio de 2024, com vigência de 9 meses, porém, em decorrência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no dia 5 de junho de 2024, a empresa contratada teve suspenso o exercício de atividade econômica no Estado do Acre por envolvimento em investigações criminais. Ato contínuo, a CEOP rescindiu unilateralmente o contrato em 7 de junho de 2024, sem ter emitido ordem de serviço ou realizado pagamentos, e os valores empenhados foram integralmente anulados. A Secretaria de Controle Externo concluiu, então, que a formalização contratual foi considerada sem efeitos práticos e sem dano ao erário, uma vez que a contratação foi realizada de forma aparentemente irregular. A rescisão se deu por decisão judicial superveniente, não houve liquidação ou pagamento e os empenhos foram devidamente anulados.
Ante o exposto, este Ministério Público de Contas manifesta-se pelo arquivamento destes autos. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Muito obrigado, senhora presidente. Então, vamos ao voto. Conforme apurado pela área técnica, o contrato objeto da análise foi rescindido pela CEOP em 7 de junho de 2024. A decisão de rescisão não produziu efeitos práticos e não gerou danos ao erário. A motivação para a rescisão foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que deferiu medidas cautelares de suspensão temporária do exercício de atividade de natureza econômica da empresa contratada, conforme ofício STJ 123 de 2024, folha 9/11. Diante do exposto e com base na instrução técnica e no parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando pelo arquivamento dos autos. Cientifique-se o interessado da decisão. É como voto, senhora presidente, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do nobre relator. Eu também acompanho o nobre relator para efeito de quórum e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra agora com o processo 139.926, 3 da pauta. Muito obrigado, senhora presidente. Este é o processo número 3 da pauta, que vamos ao relatório. Trata os presentes autos de inspeção para análise do contrato número 10.212.125-A, firmado entre o DEPASA e a empresa ADIM Construção de Pavimentação Limitada, com a finalidade de executar obras de terraplanagem e pavimentação de ruas no município de Rio Branco, Acre. A 5ª COESEX, responsável pela instrução do feito, emitiu os relatórios de folhas 184/194 e 300/303, dando conta do apurado. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, Diego, de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 308/309. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Bom, analisando esse feito, verifica-se que, embora tenha sido realizada a instrução dos autos com a emissão de relatório técnico constatando a existência de irregularidade no contrato, decorrente de superfaturamento por quantidade no valor de R$ 927.794,29, pelo pagamento de serviços em quantidades superiores ao apurado, o processo ficou paralisado por mais de 3 anos, especificamente do dia 1º de julho de 2021 ao dia 15 de maio de 2025, sem qualquer justificativa. Com efeito forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente trienal nos termos do artigo 8º da Resolução TCE número 126/2023. Neste sentido, o plenário desta Corte já decidiu, em processos semelhantes, que a paralisação injustificada dos autos por mais de 3 anos atrai a prescrição intercorrente, conforme se depreende dos acordos números 13.849 de 2023, 15.055 de 2025 e 15.088 de 2025. Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, este Ministério Público de Contas opina pela extinção do processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 11 da Resolução TCE número 126/2023, e, finalmente, pelo encaminhamento do apurado à Corregedoria da Corte para conhecimento e providências que entender cabíveis. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator.
Muito obrigado, senhora presidente. Então, vamos ao voto. Analisando os autos, observa-se que o processo ficou paralisado por mais de 3 anos, lapso temporal que compromete gravemente os princípios constitucionais da razoável apuração do processo, do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido, convém ressaltar que o plenário desta Corte de Contas tem reconhecimento, ou seja, reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente em situações análogas, conforme se depreende dos seguintes precedentes. Acórdão número 13.849 de 2023, 15.051 de 2025, 15.055 também de 2025 e 15.088 de 2025. Isto posto, e em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente. Desta forma, concluo votando pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 8 e 11 da resolução TCE Acre 123 de 2023 e artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, combinado com o artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Eu excelência. também acompanho o conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Agora, com o processo 144.561, conselheiro Valmir, como nós fizemos uma reunião com todos os conselheiros que integram a primeira e a segunda Câmara, esse processo, ele diz respeito à resolução TCA, número 102, inclusive hoje, nós temos já formulado tudo que foi acordado na reunião para a gente dar uma interpretação diferenciada desses processos da resolução 102, inclusive eu também vou retirar 2 da minha pauta. Eu perguntaria a Vossa Excelência se poderia ficar para a próxima sessão esse seu processo aqui, já com a decisão que hoje nós vamos tomar na administrativa. Senhora presidente, retiro sem nenhum prejuízo. Muito obrigada, excelência, que é para a gente ter uma decisão padrão desses processos. Vossa Excelência permanece com a palavra, com o processo 145.333. Quinto da pauta. Muito obrigado, senhora presidente. Esse é o processo 5 da pauta, sim. Relatório. Trata-se de embargo de declaração interposto pelo senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, representado pelo procurador do Estado, doutor Tomás Cordeiro Drummond, contra o acordo número 14.977 de 2024, proferido pelo Pleno desta Corte de Contas. O recorrente alega a existência de erros materiais do acordo embargado. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às folhas 219/220. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, excelência. Com a palavra o Parquê de Contas. Obrigado, senhora presidente.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, por intermédio do Procurador do Estado, em face do acordo número 14.977/2024 do plenário, proferido no âmbito do processo número 145.333, que julgou o recurso de reconsideração interposto contra o acordo número 14.162/2023. O embargante, conforme exposto, aponta a existência de erros materiais no acordo 14.977 de 2024, destacando 2 equívocos. A referência incorreta, na página inicial, ao acordo número 12.664/2021, em vez do acórdão número 14.162/2023, objeto do recurso, e a identificação indevida nas páginas 1, 3 e 5 de Gildo César Rocha Pinto como responsável, quando o correto seria Mauro Sérgio Ferreira da Cruz. Sustenta ainda que tais pontos constituem meros erros materiais, passíveis de correção pela via dos embargos declaratórios, nos termos do artigo 1022, inciso 3 do Código de Processo Civil, sem alteração do mérito da decisão. O presente feito foi distribuído ao Ministério Público de Contas em 27 de maio de 2025. Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os presentes embargos foram opostos tempestivamente e por parte legítima, arguindo vícios previstos no artigo 69 da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 1022, inciso 3 do CPC. Assim, devem ser conhecidos. No mérito, entendo que as razões apresentadas pelo embargante merecem prosperar. A análise dos pontos levantados evidencia a ocorrência dos erros materiais apontados. De fato, a referência incorreta ao acordo número 12.664/2021, ao invés do 14.162/2023, bem como a identificação equivocada do responsável em trechos do acordo número 14.977/2024, constituem erros materiais que, embora não comprometam o mérito do julgamento, afetam sua precisão formal. Tais erros podem e devem ser corrigidos por meio dos embargos de declaração, conforme faculta o inciso 3 do artigo 1022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo de controle externo, visando assegurar a clareza e a exatidão do julgado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração e, no mérito, pelo seu provimento, para que sejam corrigidos os erros materiais apontados e, como já foi dito aqui, nas páginas indicadas ao longo desse pronunciamento. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Muito obrigado, senhora presidente. O meu voto é neste mesmo sentido, mas vamos ao meu voto, ao nosso voto. O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, verifica-se que o acórdão número 14.977 de 2024, de fato, contém os erros materiais apontados pelo recorrente. Assim, visto e analisado os autos e consubstanciados, e constatados os referidos erros materiais, concluo votando. 1. Pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de corrigir os erros materiais observados no acórdão número 14.977 de 2024 do plenário desta Corte de Contas, e as correções a serem implantadas são: substituir a referência do acórdão recorrido para acórdão número 14.162, acórdão número 14.162, 2023, do plenário dessa Corte de Contas, retificar o nome do responsável para
Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, retificar o nome do órgão responsável para Secretaria de Estado de Educação e Esportes. Após as formalidades de estilo e as devidas correções pelo arquivamento dos autos. Senhora Presidente, estou seguindo aqui também o que pede o Ministério Público. Este é o meu voto, senhora Presidente. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Ribamar, decano da Corte hoje. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Eu também acompanho o conselheiro relator para efeito de quórum e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Retiro de pauta face à ausência justificada do conselheiro Ronald Polanco os processos de número 6 até o número 9 da pauta. E passo a palavra ao Luiz Conselheiro Ribamar para relatar o processo 138.600, número 10 da pauta. Obrigado, Excelência. Eu cumprimento Vossa Excelência, doutor Sérgio Cunha, seja bem-vindo. Cumprimento aqui o conselheiro Valmir Ribeiro, conselheira Maria de Jesus, doutor Luciano. Cumprimento também a todos os presentes aqui no plenário e a todos aqueles que nos acompanham pelos canais online aqui do nosso tribunal. Trato o presente processo de tomada de contas na gestão do Serviço de Saúde do Estado do Acre, ProSaúde, exercício 2011, de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Melo da Costa, superintendente à época, do senhor Marivan Lima Nobre, diretor administrativo, no período de 1º de janeiro a 3 de março de 2011, e da senhora Isilda Carlota Signorini Graço, diretora administrativa, no período de 4 de março a 31 de dezembro de 2011, para apurar a omissão no envio da respectiva prestação de contas. Após a sua citação, a gestora apresentou defesa, alegando preliminarmente o reconhecimento da prescrição e, no mérito, que não houve repasse tempestivo dos recursos financeiros por parte do governo. Por este motivo, ela não seria responsável pelas falhas apontadas, pois os atrasos não decorreram da sua responsabilidade, mas sim de fatores externos. A primeira Coordenadoria Especializada de Controle Externo emitiu o relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 983 a 992. O Ministério Público, por meio do seu ilustre Procurador-Geral, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se as folhas 996 a 998 dos autos. É o relatório, senhora Presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora Presidente. Após sucessivos relatórios técnicos e defesas apresentadas pelos implicados, a instrução propôs a irregularidade da prestação de contas com a condenação dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza, Sueli de Souza Melo da Costa, Marivan Lima Nobre, Isilda Carlota Signorini Graço e Maurílio da Gama Viga ao ressarcimento de valores ao erário, além da aplicação de multa. Em parecer de folhas 703 a 704, este Ministério Público de Contas, sob a perspectiva positivada da imprescritibilidade das ações de ressarcimento erário, opinou pela irregularidade das contas, com a imputação de débitos, além dos acréscimos legais e multas, conforme apurado, sem prejuízo da abertura de processo de fiscalização de parcelamento de dívida. Juntou-se aos autos nova defesa da senhora Sueli de Souza Melo da Costa, que, ao final, ensejou a proposta da análise técnica pelo julgamento das contas como regular com ressalva, conforme folhas 991 e 992. Da análise dos autos, tendo em vista a evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal, em especial do tema de 899 de repercussão geral, em que o plenário fixou o entendimento de que as pretensões de ressarcimento ao erário são prescritíveis, faz-se mister a mudança do entendimento anteriormente exarado. A prescrição nos tribunais de contas é regida, no nível federal, pela Lei nº 9.873/99 e, nesta Corte, foi regulamentada pela Resolução nº 126/2023, a qual trouxe redação muito similar à referida lei, prevendo a hipótese da prescrição ordinária no prazo de 5 anos ou da intercorrente,
quando o processo fica paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho. Este é justamente o caso dos autos, pois o processo ficou paralisado por mais de 3 anos, sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo, período entre o encaminhamento dos autos à DAFO para fins de análise técnica em 10 de junho de 2022 e o último relatório técnico ocorrido em 12 de agosto de 2025, sendo forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos da regulamentação de regência. Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, este Ministério Público de Contas opina pela extinção do processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 11 da Resolução TCE número 126/2023 e propõe o encaminhamento do apurado à Corregedoria da Corte para conhecimento e providências que entender cabíveis. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. O nosso voto é no mesmo sentido. Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, sem qualquer ato que evidencie o andamento regular do mesmo, nos termos do artigo 2º e 8º da Resolução 126, de 27 de julho de 2023. Assim, voto pelo conhecimento do recurso e, de modo prejudicial à análise de mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso concreto, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhora presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidi-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. E também, tendo em vista processos de minha relatoria, solicito ao nosso conselheiro corregedor, conselheiro Ribamar, que assuma a presidência e a condução da sessão. Obrigado, Excelência. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Dando continuidade, então, ao julgamento dos processos, então, passamos para o item 11 da pauta, que tem como relatora a nobre conselheira do Dulcinea Benícia, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento mais uma vez a todos. Esse processo é da Prefeitura Municipal de Senador Guiomar, um processo de fiscalização, de inspeção, para apurar possíveis irregularidades. Então, trata-se os autos de inspeção instaurada em razão de denúncia anônima enviada para este tribunal, objetivando a averiguação de possíveis irregularidades na Prefeitura de Senador Guiomar, sob a responsabilidade da senhora Rosana Pereira da Silva. Os autos foram distribuídos em 27 de abril de 2022 e, após enviados à Secretaria de Controle Externo, que, pela 2ª Coordenadoria, emitiu o relatório preliminar de análise técnica pela notificação da responsável para que apresentasse documentos e justificativas. Em 14 de dezembro de 2023, foi remetido o ofício número 4 à prefeita do município de Senador Guiomar, requisitando o envio de informações e documentos para a instrução do feito, e os dados foram encaminhados em 28 e 29 de fevereiro de 2024. Enviados os autos novamente à Secretaria de Controle Externo, a 2ª Coordenadoria elaborou o relatório conclusivo de sua análise, pontuando que a contratação da Sociedade Individual de Advocacia Emerson Silva Costa observou os requisitos formais mínimos exigidos pelas leis número 8666/93 e 4.320/64, sendo comprovada a notória especialização dos profissionais contratados. No entanto, apontou fragilidade na justificativa da inexigibilidade de licitação, especialmente pela ausência de demonstração da inviabilidade de competição e pela existência de procuradoria jurídica estruturada no município. Informou ainda que a documentação apresentada pela gestora comprovou a execução regular das despesas, sem indícios de ausência de prestação de serviços, e evidenciou que a administração atuou em autotutela ao cancelar o contrato após recomendação do Ministério Público do Estado do Acre. Diante disso, propôs a expedição de advertência à Prefeitura para que, futuramente, fundamente melhor suas contratações por inexigibilidade de licitação e o arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas
se manifestou nesse feito por seu ilustre procurador-geral, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha, para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Bom, nesse processo, nessa denúncia anônima, foram destacados aqui 3 questões distintas. A primeira, suposta irregularidade na contratação direta por inexigibilidade de licitação do escritório de advocacia Emerson Silva Costa, apesar de já dispor de procuradoria jurídica organizada em funcionamento no município. 3 nomeações em cargos comissionados de parentes do senhor Emerson Silva Costa e também contratos da empresa WP Empreendimentos e Serviços Limitada, de propriedade do irmão, o senhor Paulo Vinícius Silva Costa, tendo também o senhor Emerson Silva Costa, nessa empresa. Bom, o relatório preliminar identificou no sítio eletrônico da Prefeitura de Senador Guiomar e no Diário Oficial do Estado, contrato número 165/2021, celebrado em 16 de junho de 2021 pelo prazo de 6 meses, no valor global de R$ 120 mil. A contratação por inexigibilidade, que foi prorrogada por 2 vezes, sendo que no segundo termo aditivo ocorreu a supressão de 50% do valor originalmente contratado, gerando dispêndio global de R$ 300 mil nos exercícios de 2021 a 2023. E, ao fim, o extrato de cancelamento do contrato em decorrência do ofício número 149/2023 do Ministério Público do Estado. Devido à existência de procuradoria jurídica vinculada ao gabinete da prefeita e à contratação de empresa para executar atividades inerentes à primeira, a instrução opinou pela citação da responsável, a senhora Rosana Pereira da Silva, para apresentação de cópia dos documentos do processo de inexigibilidade de licitação. Em relação às nomeações, não foram constatadas irregularidades, dada a inexistência de relações proibidas de parentesco entre os nomeados e as autoridades nomeantes, assim como pela falta de elementos que comprovassem que ocorreu alguma modalidade de designações recíprocas, conforme dispõe a parte final da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, apontou-se, em relação à senhora Carolina Cruz Pessoa, o acúmulo irregular de cargos públicos entre o período de julho a outubro de 2023, tendo ocupado simultaneamente o cargo de procuradora municipal, cargo em comissão, e o cargo efetivo de agente administrativo, violando o artigo 37, inciso 16, e artigo 27, inciso 16 da Constituição Federal. Tendo em vista sua exoneração do cargo de procuradora municipal em 30 de outubro de 2023, cessando a acumulação irregular, recomendou-se a instauração do procedimento administrativo para apurar o possível recebimento irregular de vencimentos no período retromencionado. Em relação aos contratos da empresa WP Empreendimentos e Serviços Limitada, houve pagamentos de R$ 5.960 referentes ao exercício de 2021, quantia que a instrução considerou de pequena monta, aplicando o princípio da insignificância, conforme entendimento do Acordo 11.646/2019 desta Corte. Ao final, a instrução opinou por nova citação da prefeita para o fornecimento de todos os documentos referentes ao processo de contratação direta por inexigibilidade de licitação, assim como o ofício 149/2023 do Ministério Público do Estado, que ensejou o cancelamento do contrato, em virtude da inobservância dos requisitos legais na referida modalidade de contratação. Posteriormente, a relatora determinou o envio dos documentos solicitados pela instrução. A responsável manifestou-se por meio da Procuradoria Municipal, acostando petições e documentos solicitados, folhas 47 até 1258. No relatório conclusivo, apontou-se que o processo de contratação por inexigibilidade de licitação observou os requisitos formais mínimos exigidos pela Lei 8666/93, especialmente no que se refere à execução das despesas, que foram corretamente empenhadas, liquidadas e pagas, com documentação fiscal correspondente sem indícios de ausência de prestação de serviços, bem como os profissionais indicados apresentaram documentação que comprova a notória especialização conforme exigido no termo de referência. Contudo, remanesceram ressalvas quanto à ausência de justificativas robustas que demonstrassem a real inviabilidade de competição e pelo fato de já haver procuradoria jurídica estruturada, tornando sensível a contratação do ponto de vista da economicidade e eficiência.
Assim, a instrução recomendou a expedição de advertência à origem para que, nas contratações futuras do tipo, fosse apresentada de forma expressa e fundamentada a demonstração da inviabilidade de competição, assim como a necessidade da contratação externa em face da capacidade instalada na estrutura administrativa existente. Foram apontadas, portanto, irregularidades na contratação direta em causa e violações a princípios constitucionais, em especial da moralidade e impessoalidade. Contrato número 165/2021, celebrado entre a Prefeitura de Senador Guiomar e a empresa Emerson Silva Costa, Sociedade Individual de Advocacia, previa a prestação de serviço com notória especialização no período de 6 meses, com custo mensal de R$20 mil, tendo sido prorrogado por 2 vezes, ocorrendo o segundo aditamento com supressão da metade do valor inicialmente contratado, totalizando o valor de R$300 mil entre 2021 e 2023. Há, em tese, a inadequação da via eleita na contratação por inexigibilidade, já que, além do fato da municipalidade já possuir procuradoria jurídica formada por 2 procuradoras, não restou demonstrado o requisito da singularidade da execução do serviço jurídico. Além disso, a empresa prestava concomitantemente o mesmo serviço de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara de Senador Guiomar, por meio do contrato número 06/2021, oriundo do convite número 001/2021, sendo esta a modalidade adequada para a contratação desses serviços, vez que há outras empresas que executam a mesma atividade, abrangendo o mesmo município em questão, o que evidencia a falta de justificativa de inviabilidade de competição entre outros profissionais igualmente qualificados. Há também aparente ausência de economicidade, tendo em vista que o valor do contrato, no montante de R$20 mil por mês, para a contratação de escritório, mediante a disponibilização de 2 pessoas para o serviço de assistente administrativo e consultor técnico administrativo. Ainda resta evidenciada a ausência de economicidade, já que, na segunda vez que foi prorrogado o contrato, ocorreu redução de 50% do valor pago mensal ao contratado, indicando uma reavaliação interna quanto ao custo-benefício dos serviços prestados. Somadas a estas irregularidades, há o aparente conflito ético e moral, visto que a mesma empresa presta concomitantemente o mesmo serviço de assessoria e consultoria jurídica em poderes distintos do município. Ademais, a prima do titular do escritório, a senhora Carolina Cruz Pessoa, era procuradora municipal na época da celebração do contrato, figurou como testemunha da criação da sociedade de advocacia contratada e atuou diretamente no processo de contratação direta em questão, conforme se observa nos pareceres jurídicos números 245/2021 e 263/2022, assinados por ela, nos quais se manifestou favorável às 2 prorrogações contratuais, acarretando aparente violação ao princípio da impessoalidade. Ressalta-se que apenas após o ofício número 149/2023 do Ministério Público do Estado, encaminhado à Prefeitura, recomendando a suspensão de quaisquer pagamentos e do contrato firmado com a referida sociedade individual, foi que a Prefeitura realizou o cancelamento do contrato, conforme se observa do parecer do Controle Interno número 46/2023, que concordou com a suspensão e o termo de notificação de rescisão unilateral do contrato administrativo número 165/2021. Tal conduta aparenta ser contraditória, já que o controle interno e a Procuradoria manifestaram-se anteriormente favoráveis à realização da contratação direta e às 2 prorrogações, percebendo-se as inadequações somente após o ofício e recomendação do Ministério Público do Estado do Acre. Isto posto, e não obstante o apurado, este MPC, diante do saneamento promovido, propõe o arquivamento do feito. É o pronunciamento. Obrigado, doutor Sérgio Cunha. Passa a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Obrigada, Excelência. Trata-se os autos de inspeção instaurada em razão de denúncia anônima enviada a este tribunal para averiguar possíveis irregularidades na Prefeitura de Senador Guiomar, sob a responsabilidade da senhora Rosana Pereira da Silva. Na denúncia apresentada, questiona-se a legalidade e a moralidade da contratação do escritório Emerson Silva Costa, Sociedade Individual de Advocacia, por inexigibilidade de licitação, processo número 001/2021, contrato 165/2021, alegando que o município já possui uma procuradoria jurídica estruturada, o que tornaria desnecessária a contratação externa.
A denúncia também aponta indícios de favorecimento pessoal, destacando que a Procuradora-Geral do município, à época a senhora Carolina Cruz Pessoa, nomeada pelo Decreto 8 de 2021, é prima do advogado contratado. Além disso, menciona-se a nomeação de outros familiares do senhor Emerson Silva Costa em cargos comissionados, como seu irmão, o senhor Paulo Vinícius Silva Costa, e sua genitora, a senhora Eurides Cruz, sugerindo possível prática de nepotismo e tráfico de influência. Ainda, o denunciante levanta suspeitas sobre a efetiva prestação dos serviços contratados, a acumulação de funções públicas pelo advogado e o uso de empresa ligada à sua família, WP Empreendimentos e Serviços Limitada, em contratos com o poder público, insinuando possível fraude em licitações e desvio de recursos. Por fim, questiona-se a compatibilidade entre os diversos cargos ocupados pelo advogado e a capacidade de execução dos serviços contratados, sugerindo possível uso indevido de recursos públicos. Inicialmente foi identificado pela área técnica deste tribunal, por meio do sistema CIPAC, que o contrato firmado entre a empresa WP Empreendimentos e Serviços Limitada, de titularidade do senhor Paulo Vinícius Silva Costa, e a Prefeitura de Senador Guiomar, resultou em pagamentos em 2021 no valor de R$ 5.960,46. Por se tratar de valor considerado de pequena monta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste tribunal, o contrato deixou de ser objeto de análise detalhada. Em 16 de junho de 2021, foi firmado o contrato 165/2021 entre a Prefeitura de Senador Guiomar e a Sociedade Individual de Advocacia Emerson Silva Costa, por meio da dispensa de licitação por inexigibilidade, número 001 de 2021, cujo objeto era a contratação de escritório de advocacia para a prestação do serviço de assessoria e consultoria especializada, visando auxiliar a equipe técnica da Prefeitura e secretarias municipais, no valor de R$ 120 mil. Nesse sentido, foi celebrado o primeiro termo aditivo ao contrato em 16 de dezembro de 2021, do valor de R$ 240 mil, conforme consta as folhas 436 e 437. Após foi formalizado o segundo termo aditivo, em 23 de dezembro de 2022, referente à prorrogação e à supressão contratual, folhas 394 e 408, por meio do qual foi suprimido 50% do valor estabelecido no primeiro termo aditivo. Em atendimento à orientação do Ministério Público do Estado do Acre, pelo ofício 149/2023 e ao parecer do controle interno do município, o contrato foi cancelado em 13 de junho de 2023, conforme publicado no Diário Oficial do Estado, número 13.561, de 28 de junho de 2023. Importa destacar que foram apresentadas as notas de empenho, liquidação e pagamento às folhas 535 e 947, sendo o valor total pago no período de 2021 a 2023 de R$ 300 mil. A defesa afirmou que a fiscalização do contrato foi realizada pelos secretários da pasta de planejamento, os senhores Jefferson Pontes e Francisco Martins Júnior, e pontuaram que a responsabilidade pela execução contratual recai sobre eles, afastando a responsabilização direta da prefeita. Por isso, solicitou o reconhecimento da regularidade formal do contrato, a não responsabilização da prefeita e do contratado, bem como o arquivamento do processo diante do saneamento das irregularidades. Sabe-se que, nos termos do artigo 25 da então vigente Lei nº 8666/93, a contratação por inexigibilidade de licitação era admitida quando houvesse inviabilidade de competição, sendo necessária que a contratação direta estivesse devidamente fundamentada. Para que fosse considerada legal, era imprescindível que o contratado possuísse notória especialização, demonstrada por critérios objetivos e documentação idônea, como experiência comprovada, atuação acadêmica, publicações e reconhecimento técnico. Além disso, deveria haver justificativa concreta que comprovasse a exclusividade do serviço ou a impossibilidade de competição com outros profissionais igualmente qualificados. No presente caso, os requisitos exigidos pela licitação incluíam experiência profissional na área do direito público e atuação junto à administração pública. Nos autos,
foram juntados documentos pelo senhor Emerson Silva Costa e pela senhora Tainã Nascimento Pinheiro, que evidenciaram o preenchimento das condições previstas, demonstrando a atuação ativa e profissionalização complexa dos advogados perante a administração. Já no que tange ao requisito de comprovação da inviabilidade de competição, este não foi demonstrado, uma vez que não foram apresentados esclarecimentos a respeito da exclusividade, da impossibilidade de seleção competitiva entre outros profissionais qualificados, requisitos indispensáveis para a legalidade da contratação direta, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 656.558, tema 309. Ademais, observa-se que o município possui procuradoria jurídica estruturada, o que reforça a necessidade de justificar de forma técnica e jurídica a impossibilidade de atendimento da demanda por meio da estrutura administrativa já existente. A ausência dessa justificativa compromete a legalidade do procedimento adotado, podendo configurar desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência administrativa. No que diz respeito à relação entre a Procuradora-Geral do município, senhora Carolina Cruz Pessoa, e o senhor Emerson Silva Costa, a área técnica apontou que a Procuradora figura como testemunha da criação da sociedade individual de advocacia contratada, fato que não traduz ilicitude por si só, mas que exige cautela da administração pública na condução da contratação, não sendo possível identificar a atuação direta da Procuradora na contratação ou em sua formalização, bem como dolo ou culpa, o que afasta, salvo a existência de novas provas, a responsabilidade subjetiva da gestora. Quanto às nomeações do senhor Paulo Vinícius Silva Costa e da senhora Eurides da Silva Cruz para o exercício de cargos em comissão na Prefeitura de Senador Guiomar e na Prefeitura de Rio Branco, respectivamente, não se identificam, a princípio, irregularidades. Trata-se de cargos de confiança de natureza transitória preenchidos mediante indicação da autoridade competente, conforme previsto no artigo 37, inciso 2º da Carta Federal. Por conseguinte, em análise à documentação acostada nos autos e com base no relatório conclusivo de análise técnica, foi possível verificar a legalidade das despesas decorrentes do contrato supramencionado, sendo elas devidamente empenhadas, liquidadas e pagas, além de ser comprovada a prestação dos serviços, obedecendo em parte os requisitos formais exigidos na legislação. Todavia, é imprescindível observar que o município é assessorado por uma procuradoria robusta e estruturada e que não foi comprovada a inviabilidade da competição na licitação. Diante da irregularidade constatada e considerando que não houve comprovação de dolo específico nem prejuízo efetivo ao erário, entendo ser cabível a aplicação de multa responsável com caráter pedagógico e proporcional, visando coibir futuras contratações irregulares e preservar os princípios que regem a administração pública nos termos do artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93 e conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal. Ementa, representação, Conselho Federal de Enfermagem, contratação direta de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação e irregularidade na demonstração da singularidade do objeto contratado. Audiência dos responsáveis, análise da essencialidade da natureza dos serviços prestados, procedência parcial da representação, multa e ciência. Acórdão 2303/2025, terceiro plenário, relator Jonathan de Jesus, julgado em 1º de outubro de 2025, esse ano. Ementa, direito constitucional e administrativo, improbidade administrativa, necessidade de dolo, inexigibilidade de licitação, contratação pelos municípios de escritório de advocacia para patrocínio e defesa de causas perante os tribunais de contas estaduais requisitos. E aqui vai, não é, também outra decisão desta feita do Supremo Tribunal Federal, entendendo pela impossibilidade. Posto isso, voto
pela irregularidade do contrato número 165/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Senador Guiomar e a Sociedade Individual de Advocacia Emerson Silva Costa, por meio da dispensa de licitação por inexigibilidade, número 001/2021, uma vez que não foi comprovado o requisito da inviabilidade de competição na licitação, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 309. Aplicação de multa à senhora Rosana Pereira da Silva, nos termos do artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual número 3893, em R$ 26.720, equivalente a 2.000 UPFs do Estado do Acre, tendo em vista a não comprovação da inviabilidade de competição na licitação, objetivando assim coibir futuras contratações irregulares e preservar os princípios que regem a administração pública. Recomendação à Prefeitura de Senador Guiomar para que fundamente melhor a necessidade pública e exclusividade da contratação nos casos de inexigibilidade de licitação e adote critérios mais rigorosos para sua caracterização, bem como que evite contratações externas quando houver estrutura interna capaz de atender suas demandas. Notificação da senhora Rosana Pereira da Silva acerca do acórdão que vier a ser proferido. É assim como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto da nobre relatora, excelência. Obrigado, conselheira. E para completar a cora, também acompanho a nobre relatora. Decisão, assim decidiu-se, a unanimidade nos termos do voto por ela proposto. Dando continuidade ao julgamento, passamos então ao item 12 da pauta, que continua com a palavra a nobre relatora Dulcinea Benício. Obrigada, presidente. Tendo em vista que esses dois últimos processos de minha relatoria também se referem à resolução TCE número 102, igual a do conselheiro Valmir, e que hoje nós teremos a decisão final sobre a interpretação das duas câmaras, eu também retiro esses dois processos de pauta. Obrigada, presidente. Obrigado, conselheira. Então, fica retirado de pauta o item 12 e 13 da pauta. E não havendo mais processos a serem relatados por Vossa Excelência, devolvo a condução dos trabalhos à nobre presidente, conselheira Dulcinea Benício, agradecendo mais uma vez a oportunidade de conduzir o plenário desta corte. Obrigada, excelência. Eu que agradeço a sua gentileza. Não há mais processos e também não há expedientes a serem lidos. Então, passo as comunicações com a palavra ao nosso querido doutor Sérgio, procurador-geral adjunto do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, quero cumprimentar todos que participaram da sessão de hoje. Sempre um prazer poder estar aqui com os senhores e vê-los aqui com saúde. Quero também agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, na pessoa do secretário das sessões, doutor Luciano. E quero apenas aqui registrar que, na semana passada, eu tive a oportunidade de participar do 2º Encontro Estadual de Comunicação. Foi um evento realizado pelo governo do Estado, com todos os secretários de comunicação daqui dos municípios. E, naquele evento, tive a oportunidade de falar um pouco com eles sobre a importância do Portal da Transparência, instrumento importantíssimo para que o gestor possa fazer uma comunicação, junto ao cidadão. Procurei, assim, enfatizar que, a partir da Constituição de 88, o cidadão ele tem um direito fundamental ao acesso à informação. Falamos também sobre a Lei de Acesso à Informação, que trouxe todos os detalhes de como essa transparência deve ser cumprida e acredito assim que, a partir também das recomendações do Tribunal de Contas, eu acho que esse é um trabalho que vai prosperar, ele vai ser aperfeiçoado a cada ano e essa é a nossa expectativa. Também, no início dessa semana, eu confesso que fiquei muito satisfeito com a apresentação do Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas, um evento também muito bom aqui no Tribunal de Contas, é um instrumento importante colocado à disposição de toda a sociedade, mas, principalmente, eu acredito que vai
ser de muita relevância para o controle externo. Vamos ter a possibilidade de acompanhar todas as obras par e passo, né, em todo o estado do Acre. Eu gostei muito do que foi apresentado aqui pela equipe do tribunal e já quero aqui parabenizá-los. E também sobre o evento realizado aqui no dia 28, né, o Dia do Servidor Público também foi assim um momento muito especial. Tivemos a oportunidade de dar um abraço e parabenizar todos os servidores públicos, e aqui a gente também entra nesse rol, né, porque também servimos ao público e principalmente aqueles que trabalham aqui no tribunal, no sistema de controle externo, e exercem uma atividade de muita relevância, porque, como eu tive a oportunidade de dizer, é um trabalho que você pode transformar a vida das pessoas. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos aqueles que nos ajudam no dia a dia aqui do nosso trabalho. Nada mais a comunicar. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Sérgio. Com a palavra, nosso querido conselheiro Valmir. Muito obrigado, senhora presidente. Primeiro, eu quero realmente parabenizar Vossa Excelência, doutor Ribamar, pela condução dos trabalhos no dia de hoje. E também dizer, parabenizar mais uma vez Vossa Excelência. Já fiz assim ontem na nossa sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas, parabenizando a iniciativa de Vossa Excelência em trazer os nossos servidores anteontem, Dia do Servidor Público, para aquele encontro que foi, realmente a gente via no rosto de cada um, nos olhos de cada um, na face de cada um, a alegria em realmente servir a uma instituição, Tribunal de Contas, a alegria de todos os funcionários. Isso é muito bom quando se trabalha numa instituição que a gente sente que os funcionários estão felizes, estão satisfeitos. E isso deu para a gente sentir. Me permita uma boa parte dessa alegria aí é responsabilidade do conselheiro Ribamar, porque o povo está na alegria que o prédio está bonito. Deu para a gente sentir perfeitamente a alegria do pessoal. Isso significa que o Tribunal de Contas realmente está acertando no seu modo de agir com os nossos servidores, com o nosso bem andar do Tribunal de Contas. Verdade. Realmente, parabéns, minha nobre presidente. É um trabalho realmente muito legal, muito bacana. O nosso Tribunal de Contas, por onde a gente passa, onde a gente chega, onde a gente conversa, recebendo parabenização pela instituição, pelo Tribunal de Contas, pela aquisição que a gente faz sempre através de concurso público. Nós temos, sim, aí a agradecer e a parabenizar a visão que teve o nosso ex-presidente Ribamar em fazer esta reforma neste Tribunal de Contas, que chamou a atenção do Estado E o concurso inteiro, também, né? E isso não é só o prédio, é também o pessoal que participa deste Tribunal de Contas. Então, na realidade, não é só o corpo, é o sangue também que flui dentro da instituição, que são os nossos funcionários, somos todos nós somos servidores públicos também. Então, parabéns, minha nobre presidente, você está no caminho certo, que Deus te abençoe e te guie sempre com suas mãos poderosas. Obrigada, conselheiro Valmir. Conselheiro Ribamar. Obrigado, Excelência. Agradecer primeiramente a Deus por participarmos novamente dessa sessão, estarmos todos aqui com saúde. Parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, parabenizar também novamente pelo evento em homenagem aos nossos servidores. E aproveito aqui
a oportunidade para parabenizá-los novamente pelo seu dia do servidor público, os nossos servidores que trabalham com empenho e dedicação aí, nos ajudando no dia a dia, que sem eles nós também não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Aproveitar também para cumprimentar mais uma vez o doutor Sérgio Cunha, cumprimentar a todos e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando no plenário desta corte e aqueles que também que nos acompanham de forma online pelos nossos canais. E, no mais, desejar um bom dia a todos, um bom feriado, um bom final de semana prolongado e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, conselheiro Ribamar. Conselheiro Jesus, com a palavra. E para contar também como o povo está demandando, ela está famosa, mas eu quero que ela conte a experiência da luz lá, porque realmente é uma coisa que mostra como a população está confiando, está buscando, né, as pessoas que trabalham aqui para resolver suas situações públicas. Né? Obrigada, Excelência. Eu quero cumprimentar todos os presentes e os que nos acompanham através da mídia. Aproveito também, já que não pude fazer isso no dia, né, na terça-feira, no dia 28, aproveito hoje para parabenizar todos os servidores do Tribunal de Contas, agradecendo, né, a disponibilidade de cada um e o trabalho que cada um realiza e nos ajudam também a cumprirmos a nossa missão aqui. Brincadeira, né, sobre o Bujari, mas é um fato interessante de que realmente a nossa presença, né, no local, a nossa presença Tribunal de Contas gera essa ansiedade nas pessoas e é também, principalmente, a confiança, né, de que eles estão conhecendo e confiam no Tribunal de Contas ao ponto de nos abordar e pedir coisas que nem é da nossa competência, mas que eles sabem que a gente pode, né, que a gente pode ajudar e graças a Deus, conseguimos ajudar e resolver o problema que estava lá. Mas nada mais a comunicar, Excelência, só desejar um bom dia, um bom resto de semana a todos. Obrigada. Senhora Presidente, antes de terminar, eu gostaria de me dar por intimado de todos os processos, tá? Eu esqueci na minha fala de dar essa informação, tá? Obrigado. Obrigada. É bem interessante esse fato, porque não só a conselheira Jesus, que desde o início dessa gestão nova, no Bujari, a gente viu muitas dificuldades, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, e ela imediatamente se dispôs, ela é relatora, e aí sempre ficou lá ajudando, levando a equipe, tanto do seu gabinete quanto a equipe técnica, e criou esse elo, a população também, ela observa muito quando o tribunal está atuando, né? E, na última ida dela, ela foi chamada por um cidadão, que ele falou, olha, esse fio vai se romper. E, realmente, era um perigo. Obviamente que a responsabilidade seria da prefeitura, né? Mas ele viu nela a capacidade de o tribunal também ajudar naquela situação. E, quando ele se socorreu dela, ela conseguiu resolver, porque lembrou de alguém que poderia fazer, e as pessoas ficam muito. Eu ouvi também de um auditor nosso, na área de saúde, que um cidadão veio falar com ele, disse, olha, muito obrigado pelo que vocês fizeram, vocês nos ajudaram. Então, essa aproximação forte do tribunal com a sociedade, ela é muito importante, né? E nos faz felizes, porque você percebe que você está contribuindo para solucionar, para resolver coisas que afligem realmente o nosso cidadão, né? Importante isso. Nós também tivemos na maternidade, conversamos bastante com os gestores, lá tivemos denúncias aqui e fomos bem recebidos, fizemos várias orientações lá com relação àquelas situações que estavam ocorrendo e estamos também fazendo acompanhamento com 3 fiscalizações que o tribunal já havia começado a primeira e com mais 2 agora. Então, essa é a nossa função destacada. Queria justificar aqui as ausências do conselheiro Ronald Polanco, da conselheira Ana Lu, do conselheiro Malheiro e Cristóvão. 2 se encontram na cidade, mas estão sem condições físicas de participar, e os outros estão em atividade de representação do tribunal fora do nosso estado. Queria também, mais uma vez, registrar a nossa gratidão a todos os servidores e servidoras, não só do tribunal, mas de todo o estado do Acre, né, no dia que ele foi
designado, dia 28, reconhecendo a importância, né, de como os servidores podem realmente ajudar e mudar o desenho social do nosso Estado. Então, fica aqui esse registro. Agradecer a todos que compõem o Tribunal de Contas. Nós só podemos fazer isso porque há, né, uma afinidade, uma junção de esforço de todos os conselheiros, do Ministério Público, dos nossos servidores, atuando nesse mesmo sentido para que a gente possa ofertar o que de melhor temos em favor da nossa população. Não há mais processos, todos já falaram, não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerro, então, esta sessão e convido outra para dia e hora regimental, convidando também os conselheiros e o Ministério Público para uma reunião administrativa na presidência, onde teremos deliberações de matéria administrativa. Obrigada.